Bom, uma questão da UES de 2010.2, é isso? 2010.2 era a primeira questão da segunda fase da UES e é uma questão que vai tratar sobre cinemática, mais especificamente sobre fundamentos de cinemática, porque nós vamos aplicar nessa questão apenas o conceito de velocidade média. Quer ver? Vamos ler junto aqui, ó. O odômetro de um carro marcou 38.692,4 quilômetros no início de uma prova de corridas de automóveis em uma pista oval de 3 quilômetros de comprimento por volta. Então, esse foi o espaço marcado no início. Ele diz: o carro terminou a prova em 2 horas, 38 minutos e 55 segundos. E no final da prova, o odômetro marcou 38.986,4 quilômetros. A velocidade escalar média do carro nessa prova foi. Pessoal, é uma questão fácil? É uma questão fácil, só que ela vai ser trabalhosa. Ela é fácil porque você tem que aplicar apenas o conceito de velocidade média, como eu falei, espaço dividido pelo tempo. O problema aqui vai ser os números. A gente vai ter que fazer algumas mudanças, algumas transformações para poder conseguir fazer a divisão final e conseguir a velocidade média. Então, a primeira parte desta questão é a gente determinar a variação do espaço, o espaço percorrido pelo carro, ΔS. Então, vamos lá, ó. O ΔS vai ser o espaço final, que nós temos aí 38 mil, vamos lá, ó, 38.986,4 quilômetros. Não vou botar o km de quilômetros para não ficar muita coisa. E menos o espaço inicial, que é 38.692,4 quilômetros. Quando você fizer essa subtração, você vai encontrar 294 quilômetros. 294 quilômetros foi o espaço percorrido por este carro, tá? A segunda parte, e talvez a parte mais complicadazinha, mais chatinha que vai ter dessa questão, é o intervalo de tempo. Precisamos determinar o intervalo de tempo. E de acordo com a nossa questão, olha só, o ΔT foi de 2 horas, vamos lá, 2 horas 38 minutos e 55 segundos. Isso aqui é chato, né? 55 segundos. O que é que nós vamos fazer? Vamos primeiro transformar isso tudo para segundos. Vamos transformar tudo para segundo. 2 horas em segundo, 38 minutos em segundos. E depois, tendo total em segundos, a gente transforma em horas. Para depois a gente fazer o ΔS em quilômetros, 294, pelo tempo em horas. Aí vai dar a velocidade média em quilômetros por hora. Vamos lá. Então, o ΔT, como é que a gente transforma 2 horas em segundos? Basta multiplicar por 3.600. Lembre, 1 hora tem 3.600 segundos. Por quê, professor? Porque 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Então, vamos lá. 2 vezes 3.600. Isso aqui é para transformar horas em segundos, tá? Mais 38 minutos. Então, você vai pegar o 38 e vai multiplicar por 60. Cada minuto tem 60 segundos. Mais os 55 segundos. Quanto é que vai dar isso aqui, professor? Isso daqui vai dar um intervalo de tempo, quando você fizer as multiplicações e somar, isso é que dá trabalho, de 9.535. Eu já fiz aqui, ó, 9.535 segundos, tá? E aí, nós precisamos desse intervalo de tempo em horas. Lembrando que 1 hora tem 3.600 segundos, aí é um tá. Vamos transformar agora em horas. Como? Dividindo por 3.600. Então, 9.535 segundos dividido por 3.600. E era a primeira questão da prova, tá? Isso vai dar o resultado, pessoal, em horas. Então, aproximadamente, fazendo a continha aí, aproximadamente você vai ter 2,6
2,65 mais ou menos, tá? Eu não vou botar o restante dos números não, mas 2,65 horas. Então, esse é o intervalo de tempo para percorrer os 294 quilômetros. Então, a terceira parte aqui do nosso exercício, agora sim, nós vamos fazer a velocidade média. Então, vamos lá, ó. Até coloquei aqui, deixa eu só baixar um pouquinho, né, para não ter que ficar escrevendo tudo. Opa. Aqui, a terceira parte. Pronto. Terceira parte, aqui, ó. Determinar, agora sim, vamos determinar a velocidade média. Segue comigo aqui, ó, determinando a velocidade média, o conceito é velocidade média, a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Nós vamos ter os 294 quilômetros dividido por 2,65 horas. Quando você realizar essa divisão chata, você vai ter aproximadamente 111 quilômetros por hora. 111 quilômetros por hora. Ah, professor, não tem alternativa, tem 110 quilômetros por hora. É essa alternativa? Veja que tem alternativas também em metros por segundo. Olha que coisa, né? E outra, pior ainda, que se você transformar essa velocidade em metros por segundo, vai dar alternativa. Lembra que para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6? Então, aí fazendo isso, dividindo por 3,6, você vai encontrar a velocidade média, sabe igual a quanto? 30,8 metros por segundo. Que é justamente, pessoal, por incrível que pareça, a alternativa C. Então, era uma questão fácil? Conceitualmente é uma questão fácil, porque a gente utiliza apenas o conceito de velocidade média. Porém, bem trabalhosa por causa dos números. Então, a UES aqui nessa época colocava uns númerozinhos bem chato, né? E aí o aluno tinha um trabalhozinho de fazer o cálculo na mão, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí a questão. Vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá.